do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à segunda aula, a respeito do estudo bíblico sobre os dons espirituais, a sua grande importância e também a sua manifestação em nossa vida diária. Portanto, nesta segunda aula, nesse segundo ensinamento, nós vamos estar descobrindo o que é um dom espiritual. E para nós entendermos o que é dom espiritual, nós precisamos descobrir qual é a natureza, Precisamos entender a respeito da natureza dos dons espirituais. E para isso, nós devemos estar olhando, primeiramente, para as palavras que foram que os escritores da Bíblia usaram para descrevê-los, porque o Novo Testamento, meus irmãos, ele não foi escrito em hebraico e muito menos em português, mas foi escrito na língua original do povo da época, de Paulo, da época de Cristo, que eles falavam a língua grega, Então nós precisamos entender o que significava a palavra dom e também espirituais no grego, E quando nós vamos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no seu versículo de número principalmente 4, nós vamos encontrar ali uma lista. Vamos encontrar uma lista referente aos dons espirituais que o próprio Espírito, o mesmo Espírito, repartiu com todos os irmãos da igreja de Corinto. Agora, uma coisa importante, meus irmãos, nós entender que quando nós analisamos a palavra dom, como está escrito aqui, no versículo de número 1, do capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, acerca dos dons espirituais, tá vendo? Então nós precisamos entender qual era o significado tanto da palavra dom, dons, na língua grega, quanto também espirituais. E quando nós procuramos entender no grego a palavra dons e espirituais, parece que os escritores que escreveram a carta principalmente de Coríntios, eles estão descrevendo algo mais além do que simplesmente termos os dons espirituais para prestarmos algum serviço na obra de Deus, porque a finalidade dos dons é para nos capacitar para prestarmos serviços na obra de Deus e posteriormente para que a obra de Deus, ou a igreja de Cristo na terra, ela seja edificada. Portanto, os dons espirituais a princípio é para nos capacitar. Por isso que o Espírito Santo ele repartiu os dons a cada crente conforme ele quis repartir para a edificação da igreja. Inclusive, nem todo crente tem todos os dons. Cada um tem um dom diferente do outro. Está entendendo, meu irmão? Então, os dons espirituais foi dado a princípio para a edificação da igreja, para nós termos a capacidade dada pelos dons do Espírito Santo para estar exercendo um ministério, um trabalho, um serviço, ou até mesmo também sermos usados pelos dons espirituais. Então, quando nós analisamos no grego esta palavra dons e também espirituais, nós vamos começar a perceber, meus irmãos, que os discípulos, os cristãos que escreveram a Bíblia no Novo Testamento sobre os dons, parece que eles estão querendo demonstrar que existe algo ainda mais além
do que simplesmente os dons espirituais servirem para nos capacitar para o serviço. Nós vamos entender, ao analisarmos o grego, né, o significado da palavra dons espirituais, que a gente vai começar a entender que tem algo mais além do que simplesmente os dons servirem para prestar serviço. E quando nós pegamos uma tradução, por exemplo, na nossa tradução da língua portuguesa, nós vamos encontrar a palavra dons espirituais, como eu acabei de ler aqui agora, né? No capítulo 12, versículo 1, ali eu li aqui que está falando ali, Paulo está dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorante com relação aos dons espirituais, né? Então, o que significa, como que era pronunciado na língua grega, né, aos cristãos da época de Paulo, como eles pronunciavam a palavra dons? Certamente, por eles falarem no grego, então eles não falavam a palavra dons, né? A palavra que eles queriam se referir a dons era uma palavra grega chamada charisma. Então essa palavra, quando eles queriam falar dons, eles falavam no grego, que era a língua deles grega, charisma. É semelhante hoje, nós temos várias línguas hoje em dia, né? Cada país fala uma língua diferente. Por exemplo, no inglês, quando está se referindo a um cavalo, né? Ao cavalo, os americanos falam horse. Aí já sabe que está se referindo ao cavalo, né? E aí, por exemplo, caneta, o lápis, faz tempo que eu estudei inglês, né? Eu tenho uma nítida lembrança, né? Mas quando quer se referir, me parece que a caneta é pencil. Quando um americano fala pencil, ele está se referindo o quê? A caneta, né? Por exemplo, quando se fala, vamos por assim, da cor preta, eles falam o quê? Black. Black é preto, né? Black é preto. Então, da mesma forma, também era no grego. Quando eles queriam pronunciar, quando eles queriam se referir aos dons espirituais, eles falavam charisma, que para nós, que foi traduzido em português, é dons, né? Então, só que esse charisma, meus irmãos, ele tem algo mais, quer nos mostrar algo mais além do que significar dons. Quando se analisa essa palavra charisma, que do grego, se nós pesquisar mais ainda da onde surgiu essa palavra charisma, nós vamos entender que não fala simplesmente referente aos dons, porque essa palavra charisma, ela foi derivada, né? Ela foi extraída de uma outra palavra grega, e essa outra palavra grega se chama charis, né? Charis. E esta palavra charis, quando alguém falava essa palavra charis, estava querendo dizer graça. Então, se pegar essa palavra charis e traduzir para o português, ela vai se para nós vai nos ser entendido como graça. Está entendendo? E por outro lado, charisma significa dons. Então a gente entende que se charisma é dons e charis, que é a palavra, vamos dizer assim, a palavra mãe, né? A palavra mãe de charisma, se pegar a palavra charis junto com a palavra mãe, que charis foi extraído de charis, que significa graça, então nós vamos entender que os dons é nos dado de graça. Está entendendo? Que maravilha, né, meus irmãos? Olha, já muda um pouco mais o entendimento, né? Já nos dá a entender que os dons simplesmente não servia para prestar somente serviços para a casa de Deus, né? Para sermos capacitados para prestar serviço. Mas também nos dá a entender, ao analisarmos no grego a palavra charisma e charis, nos dá a entender que os dons
foi nos dado de graça. E se foi nos dado de graça, então não precisamos ter feito nada para podermos recebermos os dons de Deus. Não foi por mérito, não foi por merecimento, não foi porque alguém é mais santo do que o outro, né? Como eu perguntei na live hoje, se os dons espirituais só se era dado para alguém que era considerado mais santo do que o outro, se separava mais do pecado para Deus do que o outro, orava mais, jejuava mais, né? Ou então fazia mais a obra de Deus, né? Para ter o merecimento de receber. Foi essa pergunta que eu fiz hoje na live das 3 horas. Mas agora nós estamos entendendo que se os dons foi nos dado de graça, como eu expliquei a respeito da palavra charisma e também da palavra mãe grega, que é charis, então nós vamos entender que é de graça, né? Deus repartiu de graça como para cada um como ele quis. Não foi se é de graça, não é por merecimento, não é verdade? Assim como nós recebemos a Cristo, sem merecermos, nós não recebemos a Cristo, não fomos perdoados, não fomos salvos sem ter merecimento algum. Paulo não vai dizer em Efésios lá, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se nós recebemos, fomos salvos, se nós fomos alcançados por Cristo, fomos perdoados gratuitamente, sem que merecêssemos, sem que tivéssemos feito algum tipo de obra, né, para sermos perdoados, para sermos salvos, da mesma maneira também os dons espirituais. Ele nos é concedido sem obra nenhuma. Não é necessário você fazer obras, né, para ter o merecimento, porque é de graça, foi dado de graça. Não é necessário a pessoa ser mais santa que a outra, né, orar mais do que o outro, jejuar mais do que o outro, né, ser mais piedoso do que o outro para receber os dons. Orar é importante, né? Se separar do pecado para Deus também é importante, né? Jejuar também é importante, né? Se dedicar mais nas coisas de Deus é importante, mas não recebemos os dons espirituais porque nós somos mais piedosos, somos mais tementes, somos mais obedientes do que outros. Não é verdade, meu irmão? Porque sempre tem na igreja pessoas que se esforçam mais do que a outra. Mas isso não nos faz ser merecedores de recebermos o dom, porque ele é de graça. E se é de graça, é de graça. Não precisa, a pessoa não é merecedora, porque é algo de graça, né? Não foi dado os dons por mérito, por merecimento. Tá entendendo, meu irmão? Então eu fiz essa pergunta na live de hoje, se para receber os dons a pessoa precisava ser mais santa, né? Um irmão precisava ser mais santo do que o outro, né? Orar mais do que o outro, jejuar mais do que o outro, né? Buscar mais a Deus do que o outro, né? Se fosse por mérito, ninguém era salvo, na verdade. Se fosse por causa das obras, ninguém seria salvo, porque as obras nos salvam. Nós não somos salvos porque praticávamos boas obras. Nós fomos salvos para praticar boas obras, né? Então, os dons espirituais é repartido pelo Espírito Santo a quem Ele quer. É a quem Ele quer e a qualquer um, né? A qualquer um. E precisa-se ter também, né, o desejo. Para receber o Espírito Santo, você precisa ter o desejo. Se a gente não aceitamos a Cristo porque vem um desejo no coração, nós ouvimos a pregação, ouvimos o ensinamento da Bíblia e nasceu e veio no nosso coração da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, o desejo, né, de nos arrependermos e aceitarmos a Cristo. Da mesma forma também o recebimento dos dons, ouvindo ensinamento a respeito dos dons, né, estudando
a respeito dos dons espirituais, Deus vai colocar o desejo no coração, através do estudo bíblico, através da pregação da palavra sobre os dons espirituais, vai nascer dentro do teu ser um desejo, uma vontade de receber os dons espirituais, né? Porque é de graça, e se é de graça, Deus dá quem Ele quiser, independente de orar mais do que o outro, de jejuar mais do que o outro, de ser santo mais do que o outro. Tá entendendo, meu irmão? Então, se Deus quiser dar o dom para você, Ele dá, porque os dons são dele e os dons é de graça. Tá entendendo? Basta você participar do estudo bíblico sobre os dons espirituais, e com o passar dos dias você vai tendo desejo. Deus vai colocar o desejo. Quando você pensar que não, o Espírito Santo vai conceder dons espirituais para você também, né? Agora precisa ser batizado com o Espírito Santo também, né, meus irmãos? Tem que ser batizado, isso é o princípio, ser batizado com o Espírito Santo. E através desse estudo você vai também ter o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E Deus que prometeu batizar com o Espírito Santo no tempo que nós estamos vivendo, Ele vai te batizar também, tá bom? Espero que você tenha entendido este ensinamento maravilhoso. Se ficou alguma dúvida, pode escrever no comentário, faça suas perguntas, que eu vou estar respondendo na medida do possível a sua pergunta, tá certo? É só você escrever no comentário deste vídeo. E se você é novo inscrito, acione o sino de todas as notificações, para que você possa receber as notificações deste canal, que vai ser toda segunda-feira que eu vou estar, permitindo Deus, dando continuidade, ou seja, estaremos nos aprofundando mais, tá entendendo? Nós vamos estar nos aprofundando mais a respeito desse ensinamento importante dos dons espirituais. Então é necessário você acionar o sininho de todas as notificações. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários aí, tá bom? Escreva a tua dúvida que você quiser, alguma pergunta, e também peço a você que você esteja compartilhando esse estudo, né, a outras pessoas pelo WhatsApp. Você pode estar compartilhando no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, nas redes sociais, de pessoas que você tem o conhecimento, né? Só tocar nos 3 pontinhos acima do vídeo e você terá a possibilidade de estar compartilhando. E também não esqueça de deixar o teu joinha, que isso ajuda essa transmissão, esse canal, a alcançar outras pessoas. O YouTube vai entender que o canal está sendo uma bênção, né? O estudo está sendo uma bênção, e o próprio YouTube vai apresentar esse canal a outras pessoas, tá? Ele vai chegar mais longe, tá bom? Que Deus abençoe você. Aí na próxima segunda-feira, querendo Deus, estaremos compartilhando. Então, só para fechar, eu fiz a pergunta na live, se era para receber os dons do Espírito Santo, precisava ser mais santo do que o outro, se separar mais do pecado para Deus do que o outro, orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, ser mais piedoso do que o outro para receber. Então, na verdade, não é. Na verdade, não é. Porque o Espírito Santo, ele reparte a cada um como ele quer e de graça. Não é por mérito, não é por merecimento, porque é de graça. E se é de graça, ele dá a quem ele quer. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.